Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos a esse devocional, ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. E hoje é um dos devocionais mais importantes dos últimos tempos, que eu vou tocar aqui em temas muito sensíveis. Eu sei que todos os devocionais, em verdade, eles são muito importantes, porque em todos eles Deus fala. Eu tenho certeza que Deus falou contigo já em muitos devocionais e eu já testemunhei aqui várias vezes como os devocionais que eu achava que teria menos impacto. Muitas vezes foram os que mais impactaram, os que mais trouxeram testemunhos, feedbacks, retorno. Gente, aqui a gente já teve pessoa entregando sua vida para Jesus, já teve avastado voltando para os caminhos do Senhor, já teve profecia, revelação, cura instantânea, cura processual, milagres, provisão, uma série de coisas que Deus já fez para a honra e glória unicamente dele aqui no devocional. Mas eu quero tocar hoje num tema apocalíptico. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 9, um dos versículos que parecem ser mais inofensivos em toda a Bíblia. Tiago, como assim versículo inofensivo? É porque parece que é um versículo que não tem muita coisa importante. Mas nele tem uma informação, e nós vamos trabalhar essa informação hoje. Você vai ver como Deus vai falar ao teu coração. Atenção, a ideia dessa transmissão não é ter um vídeo bonito. A ideia dessa transmissão não é ter uma frase de efeito. A ideia dessa transmissão, desde o início dos devocionais, é Deus falar contigo. Então, abre teu ouvido e abre teu coração para poder ser ministrado pela palavra de Deus hoje aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais uma vez, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando a gente olha esse versículo aqui, gente, vamos combinar, parece que nele não tem nada de importante, né? Mas aqui tem uma informação e nós vamos trabalhar nela, e ela é uma informação importantíssima. Por quê? João começa esse livro, essa carta, essa revelação de Jesus, que é o Apocalipse, dizendo que ele estava na ilha de Patmos. E Patmos era uma ilha bastante intrigante nesse contexto, por assim dizer. Quando se fala em ilha, você pensa em quê? Talvez você pense aí na ilha de Taparica, os meus amigos baianos que aqui estão, que é uma ilha muito frequentada a título de turismo. Talvez você pense ali no arquipélago de Fernando de Noronha, que é um ponto turístico não só nacional, mas internacional até. Talvez você pense em outros tipos de ilha que servem para o lazer, para o turismo, que fomentam a economia. Mas João estava na ilha de Patmos a título de exílio. Ele estava ali exilado. E se você está conosco aqui há alguns dias, certamente você vai se lembrar que dias atrás eu citei que de todos os discípulos, a grande maioria morreu de morte matada, por assim dizer. João morreu de morte morrida. Só apenas me fazendo entender aqui, você compreendeu muito bem. Então João não foi assassinado. Só que embora João não tivesse sido assassinado, ele passou por grandes processos de tortura que provavelmente nenhum de nós vai passar. Para você ter ideia, João, ele é lançado numa caldeira de óleo quente. Imagina você ser lançado numa caldeira de óleo quente. E você certamente vai ter ali queimaduras de terceiro grau. João teve provavelmente seu corpo completamente destruído por essa experiência de tortura. Então João, ele passa um tempo em Patmos, exilado, punido pelo Império Romano. Ele não está numa colônia de férias. Ele está provavelmente aqui nos dias mais tristes da sua existência. Longe de sua família, longe dos seus amigos, longe dos irmãos da igreja. Já no final dos seus dias, ele está exilado, mas ali em Patmos, quando ele enfrenta a dor do exílio,
ele entra na sala do trono. Preste atenção. Abra o seu ouvido e o seu coração para o que Deus está falando com você. No momento em que João está na ilha de Patmos, enfrentando ali uma punição severa do Império Romano, enfrentando a dor do exílio, enfrentando a dor do isolamento, ele tem um acesso especial à sala do trono. Às vezes, os piores dias da nossa vida são os dias que a gente tem mais revelação da parte de Deus, sabia? Deus, ele se revela de muitas formas. Deus, ele se revela nos dias bons e se revela nos dias maus. Só que parece que nos dias bons é mais fácil da gente aprender, ver, entender algumas coisas. Mas no dia mau, embora não pareça, parece até incoerente, né? Como assim, Tiago? No dia mau eu vou aprender mais de Deus? Parece até incoerente. Mas você percebe que quantas vezes eu e você estamos na ilha de Patmos da vida. Nos piores dias da nossa existência, passando pelas piores experiências, que muitas vezes o isolamento, a dor, ela não é externa, ela é interna. É muito mais fácil você enfrentar uma dor muscular do que uma dor emocional, penso eu. Porque a dor muscular, muitas vezes, ela só vai prejudicar um membro do seu corpo. Muitas vezes a dor emocional, ela mexe com o teu corpo, com tua alma, com o teu espírito. É verdade ou não é? Então, da mesma forma que João ele enfrentou todas essas situações em Patmos, mas ali ele teve uma grande revelação da parte de Deus, que foi o Apocalipse. Quero profetizar sobre a sua vida que mesmo nos seus piores dias, você vai ter grandes revelações da parte de Deus. Você recebe isso. Inclusive, Apocalipse é, digamos assim, um dos momentos, uma das revelações mais profundas que se tem em toda a Bíblia, né? Eu costumo dizer que é um dos capítulos mais importantes da história da humanidade, da história da criação, da existência e da história de Deus. Por que, Tiago, da história de Deus? Porque Deus, ele não foi criado. Deus é. Deus não tem início e nem terá fim. Deus é eterno. Mas o relato da criação começa para nós em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali a gente começa a entender o que Deus fez, como Deus fez toda a obra da criação, como Deus criou o ser humano. E você vai vendo que a Bíblia, ela vai revelando ali o plano de redenção que existe em Jesus Cristo. E no Novo Testamento, existem várias categorias de livros, né? Se você for estudar panoramas dos livros bíblicos, você verá que a Bíblia ela foi dividida em categorias. Então, no Novo Testamento em particular, você começa ali com os 4 evangelhos, você vai para um livro histórico, que é o livro de Atos, você passa pelas cartas paulinas, as cartas de Paulo, você vai para as cartas gerais, que são cartas de outros autores, aí você vai ter Pedro, você vai ter, por exemplo, João, que escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Então, João ele escreve o Evangelho de João, ele escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Pedro escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. Tem carta de Tiago, carta de Judas, enfim, uma série. E você tem, no final da Bíblia, Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então não tem nenhuma revelação pós-Apocalipse. É claro que nós sabemos e nós cremos, queremos viver uma nova realidade em Deus. Mas dessa nova realidade nós temos poucas informações. Tá? Então, por exemplo, quando a Bíblia vai falar em... Só um momentinho aqui, gente. Só um momentinho aqui. Quando a Bíblia vai falar em ruas de ouro, né? Ou a cidade era de ouro puro. Essa expressão é uma expressão contextualizada, que carece de interpretação, que carece de elementos que falavam com aquela época, falam conosco também hoje, mas simbolizam algo mais profundo na eternidade. Então, por exemplo, o céu, ele não vai ser bom porque tem ouro lá. Tiago, passei minha vida pobre aqui, nessa vida, nessa era, mas graças a Deus no céu vai ter ouro. Não, o céu não é bom porque tem ouro, porque tem mar de vidro, porque tem isso, porque tem aquilo. O céu é bom porque tem Deus. Entende? Eu lembro de uma pregação do pastor Cirilo. Interessante que eu escutei essa pregação na infância e nunca esqueci. O pastor Cirilo falando assim, olha, se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. O que eu quero é ir para o céu encontrar Jesus. Se Jesus não estiver lá, não vale a pena, né?
E de outra forma, o inferno, a grande punição do inferno, não é o fogo ardendo, é a separação da presença de Deus. Você vai estar distante de Deus. Aliás, você não, está repreendido, né? Em nome de Jesus. Eu declaro que você não vai passar por isso em nome de Jesus, mas a ideia do inferno é justamente essa separação, essa distância total entre Deus e o homem, e não há nada mais terrível para a criatura do que estar separada do seu Criador. Se você já viveu separado de Deus, mas hoje você é reconectado com Ele através de Cristo, você já sabe a grande diferença que isso faz. Mas por que eu toquei nesse tema de Apocalipse aqui? Já eu vou falar da segunda e da terceira lição da Ilha de Patmos. Se você está informando-se, você deve estar vendo o que está acontecendo lá em Israel, lá no Oriente Médio, agora, nesses dias, e exatamente agora está acontecendo ainda. Como o devocional sempre fica salvo aqui, eu não me responsabilizo por quem for assisti-lo 6 meses, 1 ano ou vários anos depois do que o que nós estamos fazendo. Mas lá no Oriente Médio está havendo um embate seríssimo entre Israel e outras nações. E algumas pessoas algumas pessoas inclusive vieram me perguntar assim, Tiago, o que é que você acha desse confronto? Será que já é o cumprimento do Apocalipse? Será que já é o Apocalipse se cumprindo? E eu penso que esses temas, esses acontecimentos, a interpretação do final dos tempos, a interpretação do livro Apocalipse, eles carecem de uma profundidade maior. Eles precisam de um tempo maior, porque a coisa é realmente muito profunda. Mas, não é porque é profundo que a gente não pode comentar. É porque é profundo que a gente não pode falar, não pode tecer comentários. O que é que eu penso? O que está acontecendo lá no Oriente Médio pode, não estou dizendo que vai, atenção, não estou dizendo que vai. Não tive profecia, não tive sonho, não tive visão, não tive revelação nenhuma. Uma análise de alguém que está lendo o noticiário, de alguém que está avaliando as possibilidades, que está vendo a coisa acontecer e escalar de modo preocupante lá. O que está acontecendo agora no Oriente Médio pode sim, possibilidade, pelo amor de Deus, pode desencadear efeitos apocalípticos em toda a história. Por que isso? O mundo passou por 2 grandes guerras no século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ah, Tiago, mas o mundo sempre teve guerra, tem guerra em outros lugares do mundo também, que muitas vezes o jornal não dá importância, não traz a notícia, eu sei. Mas em termos de potências mundiais, o mundo teve 2 grandes guerras no século XX. E quando o mundo viveu essas 2 grandes guerras, milhões de pessoas morreram, o mundo deu uma reorganizada, mas houve uma aceleração na tecnologia de armamentos muito grande. Só que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, aí você vai ter algumas décadas ali de Guerra Fria, depois você tem a queda do Muro de Berlim, enfim, os anos passam, chegamos aqui hoje, nós temos quase 100 anos do final da Segunda Guerra, né? A Primeira Guerra termina lá na década de 20 e a Segunda Guerra termina na década de 40. Então nós temos quase 100 anos do final da Segunda Guerra. Por que eu estou dizendo isso? A tecnologia e armamento que os principais exércitos do mundo têm hoje dá para tranquilamente, não é quase, não é talvez, não é pode ser, dá para tranquilamente destruir o mundo inteiro, tá? E diferente do que ocorria-se na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra a gente teve lançamento de bomba atômica, por exemplo, mas hoje os 2 lados da moeda, as 2 grandes potências e mais países possuem capacidade atômica suficiente para explodir o mundo, se quiser. É por isso que esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, ele pode ocorrer, pode ter um acordo de paz agora e cessar tudo, acabar a guerra, finalizar tudo. Seria até uma bênção, não só para os que vivem lá, muitos inocentes perdendo a vida, mas também para o mundo em si viver em paz. Mas há um potencial dessa guerra ser escalada e entrando novos players, novos países, novos atores nesse cenário de guerra, armamentos mais pesados entrarem em cena, interesses mais pesados entrarem em cena e a coisa tomar uma proporção bíblica, por assim dizer. Por isso que nós estamos lendo hoje Apocalipse. A palavra de Deus é um livro que serve para ontem,
para hoje e para amanhã. Serviu para milênios atrás, serve para hoje, servirá para qualquer circunstância. Você pode perder dinheiro, você pode perder família, você pode perder passaporte, você pode perder teu celular, teu computador, teus meios de comunicação. Podem lhe tirar até a liberdade e a dignidade, mas você nunca pode perder a palavra de Deus. O salmista Davi dizia assim, ó, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Então, tudo que nós estamos ministrando aqui, não só hoje, não é o devocional de hoje só, não, mas todas as vezes que você vem num devocional como esse, ou quando você abre a tua Bíblia em casa, quando você medita na palavra de Deus, você está tendo um conhecimento eterno que pode ser aplicado dentro da situação que você vive, dentro do tempo que você vive. Ouça uma coisa, estou até me estendendo demais aqui. Deus está fora do tempo. Deus está acima do tempo. Deus não se limita ao tempo. Deus é o criador do tempo. Você consegue imaginar uma pessoa, Deus é uma pessoa, você consegue imaginar uma pessoa que esteja fora do tempo? Na nossa lógica, a nossa mente não consegue nem transcender. Não, já eu consigo meio que. Dá para entender o que você está falando. Mas raciocinar isso, impossível. Porque tudo que nós vivemos, o que nós somos, o que nós temos, está dentro do tempo. A lógica não cabe isso. Deus está fora do tempo. E ele tem princípios, valores, conhecimento, caráter, personalidade, revelação, graça, para nos dar eternas que podem ser aplicadas dentro do tempo que nós vivemos, dentro das circunstâncias que nós vivemos, dentro de cada ocasião que você viver. Desde um pequeno problema do seu dia até uma guerra mundial, a palavra de Deus, ouça uma coisa, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, quando João enfrenta essa dor na ilha de Patmos, essa situação caótica em sua vida na ilha de Patmos, ele tem uma grande revelação da parte de Deus. E mesmo que o mundo entre num completo caos, na verdade o mundo já está num grande caos. O mundo pode entrar agora num caos militar, mas socialmente, financeiramente, moralmente, o mundo já está uma balbúrdia completa. E a palavra do Senhor, ela permanece sendo essa bússola que nós temos para qualquer situação. Tá? Então não importa o caos que você esteja vivendo, dentro desse caos, Deus pode se revelar para você, Deus pode falar com você, Deus pode tocar o teu coração. Segunda coisa, quando o Império Romano afasta João dos seus irmãos e coloca-o na ilha de Patmos, o Império Romano não consegue afastar João do contato dele com Deus, né? Ele afasta João dos seus irmãos, da sua família, da sua igreja, mas ele não consegue impedir João de acessar os céus. Gente, uma das coisas mais preciosas da fé cristã, uma das coisas mais preciosas que Deus nos dá na revelação da sua palavra, é que nós podemos ter um contato com Deus de dentro para fora. Você pode orar na sua mente e ter um contato com Deus de dentro para fora. A grande maioria dos credos pagãos, por exemplo, eles vão te ensinar a você fazer algum ritual externo para poder invocar alguma entidade. Então você tem que, enfim, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, que você dá um exemplo e acaba até gerando uma confusão. Mas basicamente você tem que fazer um ritual externo, você tem que fazer alguma coisa, tem que, enfim, né? Para poder entrar em contato com algum ser espiritual. Com Deus, através de Jesus, você pode, no teu coração, se conectar com Deus. Nós lemos aqui, num devocional, não lembro agora o dia, não sei se foi segunda-feira ou se foi... Acho que foi segunda-feira mesmo, né? Falamos de Atos. Na verdade, citei Atos por cima, assim. E o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo fazer morada em nós, um dos grandes presentes do sacrifício de Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus é literalmente Deus residindo dentro do meu espírito. Como pode um Deus que é eterno, cujo universo cabe na palma da sua mão, como pode esse Deus infinito morar dentro de mim, que sou finito, pequeno, caído, pecador, impuro,
embora purificado pelo sacrifício de Jesus. Como pode? Porque o amor de Deus não cabe no nosso entendimento. Qual sua altura? 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m? Os mais baixinhos, 1,50 m, 1,40 m? Qual o teu peso? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300? Qual o teu tamanho? Qual a tua força? Ainda assim, você é um cisco pequenino no universo. Entretanto, Deus faz questão de morar dentro de você. Mesmo que as pessoas te bloqueiem no WhatsApp. Mesmo que teu acesso às redes sociais sejam tirados. Mesmo que o mundo se afaste de você, em teu interior existe uma fagulha do Criador. O Criador colocou o sopro dele dentro da criatura. A Bíblia fala que quando Deus está ali formando o homem, ele sopra dentro do homem o seu espírito e isso traz aquele boneco de barro à vida. Gente, para pensar na cena que está se desenhando. Deus, ele suja as mãos, entre aspas, para poder moldar o barro. Ele faz ali o bonequinho de barro, por assim dizer, e depois Deus beija o chão para fazer a obra-prima da sua criação. Isso aqui é muito forte. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque eu tenho visto muitas pessoas abrirem o coração dizendo que sente que o céu está bloqueado para elas. Tiago, parece que o céu está bloqueado para mim. Parece que o céu está de bronze, parece que o céu está fechado. Olha, eu venho aqui como seu irmão em Cristo para te dizer que dentro de você existe um meio de comunicação direto com Deus. Não importa onde você esteja. Não importa como você esteja. No seu coração, você pode falar com Deus e se conectar com o Senhor. João está isolado do mundo em Patmos. E mesmo isolado do mundo em Patmos, ele tem um contato tão profundo com a verdade de Deus, tão profundo com as revelações de Jesus, que ele traz essa preciosidade para nós aqui. Para fecharmos esse devocional, gente, eu quero terminar dizendo que as punições que João recebeu do Império Romano, elas são moralmente injustas, por assim dizer. Por que João foi perseguido e punido? Por pregar o evangelho. É uma pregação que eu considero injusta. Talvez você diga assim, não, Tiago, é justa porque estava na lei. Aí vamos lá, né? A gente for entrar aqui nesse ritmo. Se eu citar aquele nomezinho lá daquele, né? Aquela autoridade alemã do século XX, tudo que ele fazia também estava dentro da lei. Não quer dizer que era moral. Nem tudo o que é legal é moral. Até por isso as leis mudam de lugar para lugar. E mesmo aqui no Brasil, o mesmo lugar, as leis elas vão mudando com o passar do tempo, porque o senso de moralidade, os valores da sociedade vão se alterando. Então, nem tudo o que é legal é moral. O Império Romano coloca João ali dentro de um dispositivo legal para o punir, mas a punição dele é injusta. Ele está sendo perseguido por conta da sua fé. O que eu quero te chamar a atenção para fechar esse devocional é que nem sempre a vida vai ser justa conosco. Não espere justiça da vida. Mas quando alguém te fizer uma injustiça, saiba que dentro dessa injustiça, você pode ter acesso a um nível de glória que você não consegue imaginar. Na verdade, Patmos provavelmente foi o maior nível de provação que João passou. Foi talvez o capítulo mais difícil da história de João. Patmos, provavelmente, é a parte mais desafiadora da história de João aqui em vida. Mas Patmos também é o lugar onde João tem o maior nível de glória sobre sua vida. Patmos, que era esse local que foi terrível para João, é exatamente o ambiente, a plataforma, a atmosfera na qual Deus vai colocar sobre a vida de João algo que impacta toda a criação da humanidade. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas vão viver exatamente o que está escrito naquilo que foi revelado a este homem nessa situação.
Às vezes, num afã de acabar com as dores dessa vida, está tão preocupado buscando a porta de saída. Tiago, onde é a porta de saída? Eu quero sair daqui, quero parar de sofrer, quero vencer isso aqui. A gente desperdiça a oportunidade de ter experiências profundas com Deus em meio à dor, em meio à perseguição, em meio às lágrimas, por que não? Em meio a Patmos. Deus vai colocar muitos de nós em Patmos, em alguns Patmos bem marcantes. Mas, no fundo, não é só alguns. Todos nós vivemos algum Patmos em nossa história. Um lugar onde somos colocados injustamente. Eu lembro que eu falei, rapaz, no devocional um dia desse. Eu falei assim, você já viveu uma situação onde você fez tudo certo e deu tudo errado pra você? Thiago, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Eu lembro que alguém comentou até, colocou no comentário do devocional assim, falou, Thiago, eu tô vivendo essa exata situação. Eu fiz tudo certo e pra mim deu tudo errado. Eu pensei, glória a Deus, Deus falou com essa pessoa. Sabe? Às vezes nós vamos ser levados para Patmos injustamente. Nós vamos sofrer punições injustas. Vamos sofrer dores pesadas. Vamos ser privados de coisas que, ao nosso ver, nós tínhamos direito. Nós vamos viver circunstâncias que parece que Deus nos abandonou. Que parece que deu tudo errado. Que parece que a promessa falhou. Mas às vezes é nessa faixa da história, é nesse capítulo da jornada, onde muitas vezes Deus vai se revelar e vai mostrar a glória dele na sua vida como em nenhum outro lugar. E muitas vezes é nesse Patmos onde Deus faz em nós e através de nós. Porque a graça ali em nós derramada é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem jeito, ela transborda. Assim como diz João, transbordou o Apocalipse que nos foi revelado. Da sua vida vai transbordar a glória e a revelação de Deus. Você crê? Então, se você está em Patmos, para de lamentar e fique atento, porque Deus pode estar te dando algo muito melhor do que você possa imaginar. Quero orar com você para nós fecharmos esse devocional. Toquei alguns temas pesados aqui, gente. Já deve ter visto algum outro youtuber falar, não é brincadeira, é verdade. Toda vez que a gente toca um tema pesado no YouTube, ele diminui o alcance, não é só dessa transmissão, desse link, não. É do canal inteiro, tá? Porque ele vê a coisa como, opa, pode sair um pouco aqui do alcance, vamos controlar, vamos ver. E acaba tirando o alcance da transmissão. Então, eu quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, primeiro de tudo, se inscreve no canal. Segundo, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito, 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 muito importante, tá bom? Para que esse devocional alcance mais pessoas. Eu quero te convidar para estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Aqui nos comentários, deixei 2 links. O primeiro deles é do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo fechado, sem conversas paralelas. E serve para te mandar todo dia a transmissão do nosso devocional. 10 minutinhos antes, eu mando o link lá e dessa forma você permanece constante conosco, tá bom? Grupo fechado, sem conversas, não vai encher tua caixa do WhatsApp, vai te abençoar muito. Segundo link que a gente tem aqui é da nossa comunidade do discipulado. Inclusive lá na comunidade, nós ainda não tivemos essa aula, mas vai ter um módulo dedicado ao tema escatologia, ao estudo das coisas do fim dos tempos. Inclusive penso, não é confirmado, mas penso em fazer esse módulo em parceria com um amigo que é especialista e apaixonado no tema também. Então, se você quiser ser discipulado não só neste tema, como em muitos outros da nossa comunidade, vem para cá que vai ser bênção para você em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, te dou graças por essa palavra. Senhor, eu te peço, Pai, se tem alguém aqui que está vivendo Patmos em sua vida, primeiro, Senhor, revela a essa pessoa o senso do teu sustento, porque o Senhor está nos sustentando todos os dias. Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, é porque o Senhor está nos sustentando. Segundo lugar, Pai, eu te peço para que o Senhor revele a sua glória e derrame a sua graça sobre nós. Estamos vivendo dias tão desafiadores como a humanidade mesmo. Quantas vezes estamos distantes de Ti, distantes do centro da Sua vontade. Estamos frios, muitas vezes, distraídos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Nos leva a um lugar onde nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e que nós possamos compreendê-la, segui-la, obedecê-la, desenvolvê-la. Faz, ó Deus, com que a nossa vida seja um farol da sua glória, um farol do seu poder, um farol do seu amor nesse mundo. E eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe muito a vocês. Antes de sair desse devocional, deixar aqui um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que Deus mais falou ao teu coração, tá bom? Gente, quem tiver dúvidas sobre o que a gente trata, tanto nesse devocional como em qualquer um, pode colocar também nos comentários alguma pergunta que, se eu puder ajudar na resposta, se eu puder te servir nisso também, serei muito grato, estarei muito contente em te servir em esclarecimentos também, tanto nessa palavra quanto em qualquer outro tema, qualquer devocional, seja o que nós fizemos antes desse ou o que nós faremos daqui para frente também, tá bom? Conto contigo, tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.